luz, instrumentos musicais, rock cristão, música contemporânea cristã. Todas essas coisas podem nos distrair, mas qual é o verdadeiro propósito, o verdadeiro papel do ministério de louvor? Muitas pessoas vivem debaixo do conceito errado de que o papel principal do ministério de louvor é oferecer música na hora do culto. Mesmo que não digam essas palavras, mesmo que não fiquem com essa simplicidade de palavras, muitas vezes ficam com essa simplicidade de pensamento. Reduzem a atuação do ministério de louvor a algo que seja mais entretenimento do que ministração. Eu gosto da palavra ministração e gosto dessa palavra porque ela fala de servir com autoridade. Para mim, ministrar é isso. Uma pessoa que é um ministro de Deus é uma autoridade que é chamada por Deus a servir, a dar, a dar-se, a liberar alguma coisa que ela tem e que as outras pessoas precisam. Eu, como ministro de Deus, eu preciso ter consciência de quem Ele é. E isso é parte do meu relacionamento com Ele. É a primeira coisa que deve me qualificar como ministro, deve ser a minha hombridade em Deus, a minha integridade, a minha caminhada com Ele, a minha desenvoltura espiritual. Isso é uma coisa que precisa ser reconhecido por aqueles que vão me convidar a participar do ministério, seja ele qual for. Nós estamos falando do Ministério de Louvor e também estamos liberando um outro vídeo sobre como identificar e preparar integrantes para a nossa equipe de louvor. Vale esse contexto. Tem que ser ministros, tem que ser pessoas que não sejam apenas músicos, mas que sejam adoradores, que o seu serviço e que a sua ministração não partam do seu talento, mas partam da sua identidade em Deus, passam pelo seu talento e servem as pessoas. Então, liderança espiritual é isso. É você saber quem você é em Deus, saber qual o instrumento que Ele te deu para usar, e eu não digo instrumento musical, mas a ferramenta que Ele tem te dado, e usar essa ferramenta. E eu quero que essa palavra hoje abençoe também aqueles que trabalham com evangelismo, aqueles que trabalham com ensino, aqueles que trabalham com crianças, com intercessão, com escola dominical, com administração, seja com o que for. Qual é o instrumento que Deus tem dado para você? Use, sirva com a autoridade que Deus te deu e você vai estar ministrando. Mas o papel do ministério de louvor tem um quê profético. Por quê? Porque quem é chamado a ministrar? Eu me lembro hoje daquele versículo de 1 Pedro 2,9 que fala que nós somos sacerdócio eleito. Nós somos povo real, nós fazemos parte da realeza de Deus. Eu me lembro hoje de Apocalipse 1, quando Jesus, quando ele aparece para João e ele fala que a igreja é formada de reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes são pessoas imbuídas de autoridade. Isso significa que o sacerdote é que ele representa o homem diante de Deus e o rei é que ele representa Deus diante do homem, ou seja, um papel profético. Então a adoração, ela tem essa coisa de levar a igreja até Deus. Esse é o nosso papel sacerdotal. Mas nós também somos um povo que traz Deus até as pessoas, que traz uma mensagem e um conforto, um consolo, um encorajamento de Deus para a igreja. Nós somos essa via de mão dupla como ministros de Deus. E se nós entendemos isso, nós vamos precisar refinar o nosso chamado tanto na área sacerdotal quanto na área profética, porque Deus quer nos usar para isso. Nós somos reis e sacerdotes, somos o ministério profético e o ministério representativo da igreja diante de Deus. Mas também o ministério de louvor tem uma outra coisa bíblica no ministério de louvor. Pode não parecer, mas é o seu papel estético. Porque Deus é belo. E essa é uma das coisas que a Bíblia repete muitas vezes, da beleza de Deus. E contemplar a beleza da tua santidade, diz o salmista Davi no Salmo 27. Então a santidade de Deus é bela, Deus é belo, Deus é lindo, Deus é perfeito. E quando a equipe de louvor, que é um dos ministérios artísticos da igreja, sabe cumprir o seu papel estético, através da sua poesia e da beleza das músicas e executando bem aquilo que Deus nos deu para fazer, nós trazemos duas coisas para a igreja. Nós trazemos um senso de dignidade para cada pessoa e de valor,
e nós trazemos, porque nós estamos demonstrando respeito para com eles, e nós trazemos esperança, porque a música e essa mensagem com beleza tem o poder de comunicar esperança para a igreja. O nosso papel é de servir a Deus, mas também de servir os irmãos. Então nós não podemos dizer, eu não quero agradar a igreja, eu quero agradar a Deus. Mas se você quer agradar a Deus, você vai ter que servir os irmãos. Não adianta só olhar para Deus e se esquecer dos irmãos, porque a regra do amor é essa, é amar primeiro o Senhor, mas também amar o seu próximo como a si mesmo. Então isso tudo funciona na hora do louvor, na hora da adoração de modo prático. No Antigo Testamento, Deus separou a tribo de Levi para servi-lo no templo. De cada uma das 12 tribos, haviam 2 tribos pequenininhas, Manassés e Dan, e Deus ajuntou essas 2 tribos em uma só. Então ficaram 11. E dessas 11 tribos, Deus separou a tribo de Levi para servi-lo. E as outras 10 tribos tiravam 10% daquilo que ganhavam para suprir para aquela tribo, porque os dízimos da casa de Deus não era para comprar farinha, não era para comprar tijolo, não era para colocar tapete novo. Podia servir para essas coisas também, mas era principalmente para suprir para aqueles que trabalhavam na obra de Deus. Então a tribo de Levi, que era separado, que não tinha herança, não tinha lavoura, não tinha boi, não tinha mina de ouro, de diamante, eles estavam ali servindo a Deus, eles viviam tão bem quanto a média das outras tribos de Israel. Hoje, a tribo de Levi, o contexto da tribo de Levi não existe mais. Não existem levitas na igreja. Existe simbolicamente, mas o princípio, o conceito levita acabou com o Antigo Testamento. Por quê? Porque hoje Deus chama toda a sua igreja para ser uma igreja levita, reis e sacerdotes. Nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo, somos profetas do Deus Altíssimo. Não é só quem toca e quem canta, mas é a igreja inteira. Você que está me ouvindo, que faz parte de uma equipe de louvor, e aqueles que não estão. Somos todos levitas, somos todos chamados a sermos um povo que trabalha para Deus, que serve a Deus e que serve às nações e àqueles que ainda não conhecem a Deus. Por último, quero dizer isso para você. A equipe de louvor, ela não pode ser fechada em si mesma. Ela tem um papel dentro do geral da igreja. É aquilo que nós chamamos, a linguagem técnica no inglês, the big picture. O big picture é o geral. A equipe de louvor faz parte desse geral. Então a equipe de louvor, o ministro de louvor, o líder do ministério de louvor, precisa andar em sintonia com o que está acontecendo dentro da igreja. O momento que a igreja está passando, o que Deus tem colocado no coração da liderança, os desafios que temos pela frente. Se é uma construção, precisamos de dinheiro, vamos cantar sobre fé, vamos cantar que nós somos um corpo e precisamos estar unidos. Se é um momento de desafio missionário, vamos falar sobre as nações, vamos falar sobre o coração de Deus que arde pelas almas. Mas nós podemos ser parte daquele momento que Deus está trabalhando e nós não somos um ministério à parte. Eu tenho uma visão para o meu ministério de louvor e o pastor tem que me aturar. Não é por aí. É caminhar juntos, é fazer parte do geral, sabendo que nós somos apenas uma parte, talvez uma parte que vai na frente, uma parte que encoraja, uma parte que inspira, mas somos uma parte importante e precisamos ser humildes para não ultrapassarmos os nossos limites. A adoração começa com cada indivíduo, passa pela equipe de louvor no momento de louvor e atinge a igreja. O ministério de louvor não é apenas para a equipe de louvor, o ministério de louvor é para toda a igreja. Toda a igreja é chamada a adorar. E se você fizer bem o seu trabalho, ministro de louvor, a igreja vai seguir você e vai também abraçar esse papel de ser reis e sacerdotes para o Deus Altíssimo. Para seminários com sua equipe de louvor, escreva para contato@betotavares.com. Para assistir outros vídeos tutoriais, visite betotavares.com.